Aleluia, glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E a você que está assistindo a essa transmissão, mas que por algum motivo ainda não confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador, também te saúdo com a mesma paz na manhã deste dia. Hoje, quarta-feira, 25 de março, ano de 2020. Queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui fazendo uso e menção da Sua palavra. Eu me chamo Renato Viana, sou membro da Assembleia de Deus. Para quem não me conhece, sou membro da Assembleia de Deus, com sede em Abreu e Lima, Pernambuco. Tenho como pastor presidente o pastor Roberto José dos Santos, e o meu pastor local é o pastor evangelista, pastor Vanderlei Antônio. Então você é bem-vindo a esta transmissão, e eu quero aproveitar neste momento que estamos em quarentena, não é? Pois está aí se alastrando a cada dia uma enfermidade, uma praga, uma epidemia que tem assolado muita gente, que tem preocupado muita gente também. Mas eu estava refletindo na palavra do Senhor e creio que Deus falará conosco através desta palavra, pois a palavra não é nossa e sim do Senhor nosso Deus. Se você tem uma Bíblia, tem um exemplar da Bíblia perto de você e achar por bem abri-la, o texto em apreço que iremos ler está no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Iremos ler o capítulo de número 12, do versículo de número 21 até, creio que o versículo 24. Iremos ler. Êxodo, capítulo 12, versículo 21, começa assim o texto. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho, de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E eu digo amém. O texto que nós acabamos de ler traz a nossa memória hoje, a nossa reflexão, um evento que marcou muito a história do povo hebreu, quando este povo ainda permanecia no Egito, na terra do Egito. E depois que Deus começa a trazer
algumas pragas como forma de juízo para os egípcios, é claro que de todas as mortandades que puderam assolar o povo, aquele povo, nenhuma foi tão dolorosa ou dolorida ou sentida como esta praga da morte dos primogênitos. Porque muita perca material aquele povo teve. Aquele povo teve muita perca acerca de gado, acerca de mão de obra, acerca também de riquezas que eles tinham em posse. E para os egípcios, o povo hebreu servia de riqueza para eles também. Porque além de mão de obra barata, uma mão de obra escrava. Talvez não tinha custo nenhum para os egípcios. Mas a Bíblia fala que o povo começou a clamar diante de toda aquela opressão. O povo começou a clamar a Deus. E Deus começa a agir. Porque Deus, ele fez uma promessa ao seu povo de que cuidaria de seu povo. E ele nem desfaz a promessa e nem deixa de cumprir. A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. E no momento determinado, Deus se apresenta através de Moisés e Arão e começa a conversar com o povo e a trazer juízo para os egípcios. Mas a ideia que se remete, primeiramente, é de que Israel é um povo, foi escolhido por Deus para ser um povo soberbo, um povo meio que inchado, mas não. Israel foi escolhido por Deus porque Deus quis escolher. Israel não tinha mérito nenhum para escolher Israel. Israel não tinha, eu não diria artífices, mas não fez nada que impressionasse a Deus para que Deus escolhesse a este. Mas Deus olhou para Israel, achou graça em Abraão e escolheu, fez a promessa e pronto. A promessa estava de pé. E no decorrer dos anos, depois que o povo clama, depois desse cativeiro, que Deus começa a trazer juízo, voltando a falar, a reflexão, começa a trazer juízo para os egípcios, esta praga da mortandade dos primogênitos afetou muita gente. Acredito eu, o texto não fala, é claro, mas teve muito egípcio que acreditou de que o espírito da morte passaria e assolaria aquele lugar. Muita gente do povo de Deus, por outro lado, não acreditou talvez. Mas o temor estava aparente. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E de repente, no versículo 21 em que lemos, Moisés avisa ao povo, nos versículos anteriores, que na sua saída do Egito não levasse pão fermentado. Porque o fermento iria... Se o pão não fosse assado logo após a fermentação, a massa fica levedada. E a massa é perdida. Então, a ideia era comer o pão apressadamente. A Páscoa era isso. Mas algo terrível foi avisado. Que iria ceifar a vida de muita gente.
primogênito, seja ele de qualquer idade. E no versículo 21 em que lemos, Moisés fala para os anciãos avisar o povo para escolher um cordeiro e juntar-se a família, ou família que não tivesse condições, juntava ali com o povo. Mas a ordenança foi essa: pegar o sangue com o isopo é um tipo de planta, com a cor meio, com suas flores meio com tom de lilás, e servia para encharcar em algum líquido e fazer uso de tal líquido. No caso aqui, era para melar o isopo na bacia com sangue e passar na verga da porta e nos umbrais da porta. Porque a representação do sangue remetia à ideia de que o povo estava obedecendo e estava acreditando naquela palavra. Então o sangue era um sinal de que naquela casa as pessoas estavam obedecendo ao decreto dado por Deus através de Moisés. E o povo foi e o fez. E a ordem, além de melar as ombreiras e as vergas com o sangue, é para que o povo ficasse dentro de casa, não saísse da sua porta para a rua. A ordem era para ferir os primogênitos do Egito, de animais, de homem, enfim. Mas se o camarada desobedecesse e fosse para a rua, da sua porta para fora, correria o risco de ser pego pela mortandade também. Então, às vezes, é mais uma questão de obediência. Porque o poder não está, eu me lembrei de Adão agora, o poder não estava na fruta ou no fruto que Adão participou depois de Eva. O poder estava na palavra que Deus tinha falado. No dia que comerdes, certamente morrerás. E o povo de Israel assim o fez, obedeceu e ficou dentro de casa. E nós estamos passando por um momento considerado relativo a este tipo de situação que o povo passou. Ah, mas aquilo foi no Velho Testamento, irmão Renato. Hoje em dia não serve para nós. E quem disse isso? Se o Novo Testamento é o cumprimento do Velho, sem o Velho não existiria o Novo. Não existiria o Novo. E a palavra do Senhor, ela vem se cumprindo nos seus mínimos detalhes. Não há nenhum poder na fruta ou no fruto, ou o poder estava na palavra que Deus tinha falado para Adão. E as autoridades, tanto governamentais como eclesiásticas, a nossa igreja, tem falado para nós ficarmos dentro de casa. E quando a mortandade vir, não irá nos assolar. Quem ficou dentro de casa, obedeceu o dito pelo Senhor, quando o espírito da morte veio no silêncio e invisivelmente, passou por cima, não afetou aquela casa. Na Europa, os casos de infectados e mortos pela epidemia que se tornou pandemia, coronavírus, Covid-19, os casos lá são mais extremos, são mais constantes. Muita gente desobedece e vai para a rua. As autoridades disseram: fiquem dentro de casa, evite contato, diretos ou indiretos. Se possível, trabalhe de casa.
Só que é importante notar que Deus, como sempre, tem o controle de tudo e de todas as coisas. Deus não tem prazer na morte do ímpio. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo fala que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja ou que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É claro que esse tipo de situação nos pega de surpresa e nos deixa meio que perplexos, meio que preocupados, meio que, na linguagem ali aqui do pernambucano, deixa a gente meio aperreado. Mas você que é crente em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, Jesus ressuscitado, que vive e reina para sempre, não se aperreie não. Não fique meio que inquieto, não. Porque Ele está no controle de tudo. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas por que é dado este poder a Ele? O poder estava na mão de quem? Na mão de Satanás. E quem entregou o poder de tudo na terra a Satanás? Adão. Quando Deus dá a ordem a Adão e disse, olha, sujeite a terra. Sede fecundo, cuide da terra. Você tem todo o poder sobre ela, dê o nome aos animais. Cuide da terra, ela é sua. É para o seu convívio. É o presente que Deus deu para Adão. Mas, depois da desobediência, do pecado de desobediência, lá no Éden, este poder Adão pega e entrega na mão do inimigo. Adão entrega este poder na mão do inimigo. Aí às vezes a gente pergunta, mas o Senhor, como tem todo o poder, manda em tudo, criador de tudo, não poderia tomar este poder da mão de Satanás de volta? Sim ou não? Sim. Ele poderia tomar o poder de volta da mão do diabo. Mas Deus ele trabalha com princípios. Deus não é desorganizado nem aloprado, muito pelo contrário. Deus trabalha com princípios. Ele estabelece princípios, ele sabe o que ele faz. Eu e você podemos nos equivocar, podemos errar, mas ele não. O profeta disse que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se Deus deu poder na mão de um homem, o homem por desobediência passou este poder para a mão do diabo, do inimigo, era necessário que o homem tomasse o poder de volta. Mas como que a gente teria condições de tomar o poder? Não tínhamos condições nenhuma. Por quê? Porque lá em Romanos Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. É a vida eterna. Então, para que um homem tomasse este poder, este domínio da terra de volta, era necessário que ele fosse santo, não tivesse pecado. Foi o que aconteceu com Jesus, a primícia dos que dormem. Foi o primeiro e último a morrer e ressuscitar e não morrer de novo. Lázaro morreu. O filho da viúva de Naim. Mas foi ressuscitado por Jesus? Foi. Mas morreu de novo. Agora Cristo não. Morreu uma única vez por causa da minha e da tua culpa. Ressuscitou dos mortos para que se cumprisse a primícia dos que dormem. E está à direita de Deus, o Pai, intercedendo por mim e por você, que procura obedecê-lo todos os dias.
Não é aquele que pensa que é melhor do que todo mundo e que pensa que não tem pecado. Lá em 1 João, na primeira epístola de João, ele vem nos instruindo dizendo: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado fiel para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele ainda diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não permanece em nós. Se nós falarmos que não temos pecado, em outras palavras que o João estava querendo dizer, se nós falarmos que não temos pecado, estamos falando que Jesus é mentiroso. Pois a sua palavra fala que todos nós pecamos. E é por isso que o homem morre, porque o homem peca. Mas voltando para a situação atual, Covid-19, é para crente ficar de orelha em pé. É para ficar preocupado. De um certo modo, é claro. Às vezes a gente usa sofismas. O que é sofisma? São argumentos aparentemente válidos, não conclusivos. Olha, praga nenhuma chegará à tua tenda, mas calma aí. Desde que aquele que queira receber esta palavra habite no esconderijo do Altíssimo. Então o momento é para se esconder. Aleluia. Se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente, nós descansaremos. E a tempestade irá passar. E nós não seremos afetados. Não seremos afetados. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, quando está representado na minha e na tua vida, não tem seta do diabo, não tem seta do inimigo que cruze a barreira de proteção que está sobre a minha e sobre a tua vida, porque o Senhor tem cuidado daquele que clama ao seu nome. O salmista disse que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Lá em Hebreus capítulo 13, capítulo 1, versículo 12, aliás, o escritor fala que os anjos do Senhor são ministradores. Deus faz o que quer com eles, são labaredas. E eles são ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se você tem certeza que vai herdar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, fique tranquilo, porque esta praga não irá assolar a tua casa, não vai afetar o teu primogênito, não vai tocar na tua família, em nome de Jesus Cristo, não vai tocar no sangue, aliás, porque o sangue do Cordeiro está representado na minha e na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica. É o sangue de Jesus que nos limpa. Louvado seja o nome do Senhor. É o sangue de Jesus que nos redime, de todo o mal. É o sangue de Jesus que está sobre a nossa casa, que está sobre a nossa vida. Um pingo do sangue de Jesus tem tocado na minha e na tua alma, e nenhuma enfermidade vai te derrubar, vai te assolar, nem vai tirar a tua vida. A Bíblia diz que aquele que tem fôlego, louve ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então se aquiete, não se inquiete não. Fique tranquilo, é Ele quem nos livra. É Ele quem nos livra. É Ele quem nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, diz a palavra do Senhor. Se Ele não cuidar de nós, se Ele não cuidar de mim e de você, a nossa vigilância é em vão. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe.
que Deus te ajude e que o Senhor te esclareça de uma maneira maravilhosa. Cuidado com o que você ouve, cuidado com a afobação. Tanta gente dizendo, é o fim do mundo, é o apocalipse, é o final das coisas. Mas a Bíblia é clara em dizer que isto é só o princípio do começo do fim. Isso não é a ira de Deus derramada sobre a humanidade. Isto não é a ira de Deus. Porque se Deus abrisse pelo menos um selo, nenhum de nós suportaríamos a assolação que viria sobre a terra, sobre o pecado do homem. Mas, irmão Renato, como que não é a praga, como que não é a ira de Deus contra a humanidade? Você acha que se ele derramasse a ira dele, eu e você escaparíamos? Você acha que eu e você suportaríamos? Você acha que eu e você é bonzinho, é merecedor? Não. Simplesmente ponha em consciência que as promessas que foram feitas por Deus a Israel, Israel tem rejeitado. Israel tem negado. Não tem aceitado. Então esta graça, que era para ter caído sobre Israel, caiu sobre nós. Era de Israel o dever de pregar o Evangelho para a humanidade. Era de Israel o poder de ser representante de Deus como igreja aqui na terra. Mas na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3, eu vou conferir para não dar a referência errada. 1 João, capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2 ele fala: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ele fala, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos, assim como Ele é. Não como alguém fala que Ele é, mas assim como Ele é, nós o veremos. Lá na epístola de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 1,9, é isso? 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que a Bíblia fala. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Isso aqui é para os gentios, para nós. Não foi para Israel. Foi para nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 ele encerra dizendo: vocês que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Nós que em outro tempo não éramos povo de Deus. João fala que o Senhor nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aí Pedro vem falando que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Propósito. Para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nós que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povos de Deus. Somos povos ou povo de Deus. Eu e você não tínhamos direito nenhum. Israel era para pregar para nós, mas graças a Deus que lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, João fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A todos quanto receberam, lhes deu direito de serem feitos filhos de Deus, porquanto creram no seu nome. Bendito seja o nome de Jesus. Então se alegre que o Senhor me escolheu e te escolheu para esta tão árdua missão, mas que no final tem um gozo profundo, um gozo inigualável. Agora, diante disso, devemos ter uma fé inabalável. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Que Deus, portanto, te abençoe, meu amigo, irmão. Que Ele te ajude e te esclareça de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Eu fico por aqui com esta palavra. Logo mais nós estaremos fazendo mais alguns vídeos. E este vídeo faz parte do programa que Deus tem colocado em nosso coração, juntamente com o diácono Danilo, que está ali em Lucas do Rio Verde, meu companheiro, que temos iniciado um trabalho temos um canal no YouTube, vamos reativá-lo, e uma página no Facebook chamado Palavra de Salvação. E diante deste nós tivemos o privilégio de iniciar um trabalho chamado Aproveitando e Meditando. Aproveitando o quê? Alguém perguntou, aproveitando o quê? Aproveitando o pouco tempo que nos resta e meditando na palavra do Senhor. Tá certo? Quero mandar uma saudação de paz aí para o meu irmão em Cristo e meu irmão de sangue, Dimas Teixeira, diácono da igreja. Ali serve ao Senhor aqui no bairro Encanto Igaraçu, Encanto 2, onde eu morei. Quase que deu um branco aqui. Louvar a Deus pela vida deste denodado servo de Deus, que tenho aprendido muito, é meu irmão mais velho de sangue. Tem nos ajudado em momentos de dificuldade também, tem orado por nós. Meu irmão que está na França, Dimael, presbítero da igreja ali na França, Igreja Assembleia de Deus, ali em Missão Paris, serve ao Senhor, prega, está com sua família ali há 3 anos, está guardado pelo sangue do Cordeiro, naquela cidade onde a Covid-19 está lastrada naquela terra, mas o Senhor tem levado o seu servo para ali e lhe dará a vitória, como sempre tem feito. Presbítero Enei está na Paraíba, está trabalhando também para o Senhor na Paraíba ali. Mandar um alô para ele, juntamente com sua família, a irmã Renata e as filhas, Nicole e Bianquinha. Louvar a Deus pela vida da família de meus irmãos, Hélida, minha cunhada, meus sobrinhos Daniel, Rebeca e o Davi. Louvar a Deus pela vida de minhas sobrinhas também, Akissa e Radassa. É só Bíblia, esse povo é Bíblia até no nome dos meninos. Todo mundo está servindo a Deus. Louvar a Deus pela vida do meu irmão Ronilson, mais novo, cantor. Vou aproveitar aqui e anunciar que logo mais está saindo um CD quentinho do forno aí, com canções espirituais para louvar a Deus. Louvar a Deus pela vida do irmão Danilo e Maíris, Matias também, que estão ali no Mato Grosso. Louvar a Deus pela vida aqui do Vitor. Deixa eu ver aqui. Louvar a Deus pela vida do Vitor. Cadê? Deixa eu ver aqui mais. José Lourenço da Silva Júnior. Deus te abençoe, meu irmão. Mangláucia. Louvar a Deus também pela vida do Miquel Rosendo. Meu amigo, isso é Miquel. Deixa eu ver aqui direitinho, que eu tô meio cego de longe aqui. É o Miquel, presbítero Miqueias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Clésia Viana da Silva. Deus te abençoe. André de Oliveira, secretário de missões ali, ou dirigente de missões lá em São Paulo. Meu companheiro, Del. Servo de Deus, trabalhamos juntos aqui em Bela Vista há um tempo atrás.
Deixa eu ver aqui. Temos também Ivanete Ramos. Apareceu até minha menina aqui sem a blusa. Vai botar a blusa, minha filha, vá. Minha menina Marina. É ao vivo. Ivanete Ramos, já falamos. Sinésia Moraes. Tia Zabete está assistindo. Pai do Senhor também, Deus abençoe. Josenilton Frazão. Diácono Josenilton, ali em Lucas do Rio Verde. É pernambucano, tem gente de Pernambuco em todo canto. Pensa num povo para andar. É o povo pernambucano. Josenilton e irmã Marinalva. Que Deus abençoe, meus irmãos. Maria Verônica, essa é a mãe da Daiane, né? Maria Verônica, Pai do Senhor. Minha esposa Maiara está assistindo também. Elon Santana, Pai do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Rosa Souza, ó a Rosa. Pai do Senhor, Rosa. E todos os irmãos que... Lucimar Vanim, Pai do Senhor, meu dirigente. Lucimar Vanim está ali no bairro Imperial, desde o início dos trabalhos ali, há, eu creio que uns 15 anos atrás ou mais. Presbítero Lucimar, esposo da irmã Damares, irmã da minha irmã, mãe da minha irmã, o nome dela, Maera? Não, a filha de Lucimar, rapaz. Darliane, cara, esquecendo Darliane, né? Mandar um alô e a paz do Senhor para todo mundo do Imperial que está assistindo ou que possa vir assistir esse vídeo mais tarde. Pastor Nelson, irmã Mary, todo mundo aí de Lucas do Rio Verde. Louvar a Deus também pela vida do meu pastor Vanderlei, aqui no bairro Bela Vista. Presbítero Jailson também, irmã Nita, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Presbítero Gilberto, ali do Congro A4. Os dirigentes das congregações, Congra 2, 1, 3, Congra Polo, é 1, né? É o Polo, né? A irmã Raimunda, Pai do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. A mãe do Diácono Danilo, minha mãe também, irmã Maria José, mais conhecida como irmã Menininha, está também nos assistindo. Deus continue abençoando. Muita gente aí. Então, logo mais iremos fazer outra live. Com alguns dizeres bíblicos. Se você sentir desejo de assistir, nós estaremos ao vivo logo em breve, tá certo? Que Deus te abençoe e te ajude em nome de Jesus. Amém.